Oi pessoal, tudo jóia? Nós vamos continuar as nossas aulas aí a respeito de movimento circular uniforme, tá certo? E hoje nós vamos falar aí a respeito da transmissão de movimento circular, tá? Então nós temos aí alguns tipos aí de transmissão, tá? E aí eu vou comentar com vocês aí uma a uma, depois dar um exemplo aí de exercício aí para vocês, tá certo? Então, ó, primeiro tipo aqui, tá, gente? Eu vou falar de uma transmissão que é feito com correia comum a duas rodas, tá? Então, às vezes a gente fala aí uma correia dentada, né? Tá certo? Às vezes é só uma correia lisa, enfim, tá certo? Aqui, gente, o que acontece? Ó? Como essa correia ela tá ligada na periferia aqui das duas roldanas, né? Ó, tá certo? Que aqui a gente chama de coroa e catraca, nesse caso, tá, gente? Então, a velocidade é controlada por ela. Então, a velocidade escalar, gente, vamos chamar aqui de aqui uma A e aqui uma B. Então, essas duas rodas aqui, né, gente, elas vão ter a mesma velocidade. Ó. Por quê? Porque a velocidade é a velocidade da corrente, né? Ó. Então, aqui nós temos, ó, por exemplo, ó, se eu considerar esse ponto aqui, ó, velocidade da A, aqui eu vou ter a mesma velocidade da B, certo? Então eu poderia falar aí que a velocidade da A vai ser igual aí à velocidade da B, certo? Velocidade linear, né, gente? Velocidade linear, tá ok? Depois a gente fala aí a respeito da angular, tá? Qual que é a fórmula da velocidade linear? Uma delas, tá, gente? 2π, raio de A, frequência de A. E a velocidade da B? 2π, raio de B, frequência de B. Tá, ó. Esse 2π aqui a gente pode desconsiderar, ó. Então ficaria assim, ó, raio de A vezes a frequência de A, raio de B vezes a frequência de B. Certo? Percebam, tá, gente, que o raio e a frequência vão ser grandezas aí inversamente proporcionais, ó. Tá? Então vamos supor assim, né? Ó, vamos supor que esse disco maior tem um raio de 20 centímetros e esse disco menor tem um raio de 10 centímetros. Então, eu poderia falar que o raio desse é o dobro do raio desse. Então, consequentemente, a frequência, ou seja, o número de voltas que ele vai ser metade do número de voltas que esse daqui vai dar, certo? Então, as polias menores, né, os discos menores, eles giram mais do que o disco maior, tá certo? Vocês lembram de uma outra fórmula que eu comentei com vocês? Que é a fórmula da velocidade, quando eu estava relacionando velocidade linear e angular, eu passei uma fórmula assim para vocês, né? Ó, velocidade linear seria a velocidade angular vezes o raio. Passei essa fórmula aí. Aí o que acontece, tá, gente? Como eu comentei aqui que as velocidades são iguais, eu poderia também pensar nessas fórmulas aqui, ó. Então, ó, velocidade de A, eu comentei que é igual à velocidade da B. O que seria a velocidade de A? Seria a velocidade angular vezes o raio. E aqui a velocidade angular vezes o raio. Então eu também poderia pensar, tá, gente, nessa relação aqui, ó. Tá? Trabalhar aí com velocidade angular e o raio.
vamos analisar uma última coisa aí, gente. Vamos supor, né, ó, que pelos vetores velocidade que eu coloquei, né, essa rodando aqui, ela está girando no sentido anti-horário. E essa daqui? Pessoal, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Ó. Se essa daqui vai girar no sentido anti-horário, essa daqui também, ó. Certo? Então, quando nós temos correia comum a duas rodas, né? Elas giram no mesmo sentido do seu movimento, tá? Ó, se uma gira sentido anti-horário, a outra também vai girar, tá? Tá certo? Então, seria uma primeira combinação aí de rodas aí que a gente está vendo aí, tá bom? Pessoal, uma segunda combinação. Rodas em contato. Pessoal, muito importante isso daqui, tá, gente? Quando nós estamos falando assim, né, a gente chama de rodas, né, mas aqui a gente pode chamar aí também de engrenagens, né? Elas têm uma certa quantidade de dentes. O que que acontece, pessoal? Se essa roda está girando no sentido horário, como ela está mostrando aqui, né, a setinha, o que vai acontecer? Essa daqui, gente, como ela está girando assim, né, essa daqui vai girar assim. Então essa daqui ela vai girar no sentido anti-horário, tá? Ó. Ela vai vir para cá, ó. Ela vai ter um giro contrário a essa daqui. E essa daqui? Também, tá, gente? Vai empurrar o dente para cá, então esse daqui vai vir para cá, ó. Então, o giro dessa daqui também vai ser anti-horário. Então, ó, diferente dessa daqui que eu falei aqui em cima, essa daqui ela já vai transmitir, ó, um sentido diferente de rotação aí para quem estiver acoplado a ela. Tá? Então, essa daqui vai girar no sentido horário. Essa daqui vai girar no sentido anti-horário. E essa daqui também. Tá, ó. Vai girar no sentido anti-horário também. Certo? Bom, o que mais que a gente pode concluir com relação a isso? Tá, ó. Gente, o giro delas aqui, né? Elas têm uma velocidade igual aqui, ó, na sua transmissão. Né? Então vamos dizer, a velocidade que eu vou ter aqui da B, uma velocidade de giro aqui, ó, vamos falar assim, né? A velocidade da B, eu vou ter aqui, ó, uma mesma velocidade aqui, ó, da polia A, certo? Inclusive, tá, gente, a gente pode fazer uma análise de dentes também, certo? Perceba que essa engrenagem maior, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dentes aí, não, tá? E se essa daqui ela tivesse 8 dentes, por exemplo, tá, a gente também poderia fazer uma relação igual àquele lá. Tá? Então, muitas vezes, se você consegue fazer uma relação aí de dentes, você já descobre frequência e tudo mais aí. Tá certo? Bom, gente, ó, se a velocidade da A e da B é a mesma, se as duas velocidades são iguais, eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Certo? Então, ó, eu poderia falar que a velocidade do A vezes o raio de A é igual à velocidade angular da B vezes o raio da B. Certo? Mesma coisa que eu fiz ali. Vale essa daqui? Também vale, tá, gente? A mesma coisa. A velocidade escalar é a mesma, tá? Então eu também consigo colocar essa relação nesse daqui também. Certo? Então eu poderia falar que o raio da A vezes a frequência da A
é igual ao raio da B vezes a frequência da B. Tá certo? Como é que funciona a questão aí que eu estava falando para vocês aí dos dentes, né? Se essa daqui tem 16 dentes, essa daqui tem 8, por exemplo, tá, gente? Não é o caso, mas só para dar um exemplo. Se essa daqui tem 16, essa daqui tem 8, ela vai ter a metade dos dentes, ela vai ter o dobro da velocidade angular. Fica fácil da gente perceber, né, gente? Por quê? Se ela tem 16 dentes, gente, vai demorar aí, ó. Enquanto essa daqui deu uma volta, passou 8 dentes, essa daqui vai estar na metade, certo? Então, ou seja, enquanto essa daqui dá 2 voltas, essa daqui vai dar uma, certo? Então também tem a questão aí de ser inversamente proporcional a frequência com o raio, tá? Se o raio for o dobro, a frequência vai ser a metade. Se o raio for o triplo, a frequência vai ser 1/3 e assim por diante, tá bom? Muito importante saber isso daí, tá, gente? Esses exercícios aqui são... Esse conteúdo, aliás, né, ainda não cheguei nos exercícios aí, né, mas é um conteúdo aí muito importante aí, inclusive pro Enem aí, né, para vocês se prepararem aí pro Enem, né, para vestibular também, tá, gente? É um conteúdo assim bem presente aí, falar aí a respeito de combinação aí desses de rodas aí, né, tá bom? Pessoal, agora vamos para um outro exemplo. Eixo de rotação comum a 2 rodas, tá? Gente, eu tenho aqui um eixo. Essas rodas aqui, elas estão fixas aqui no eixo, tá certo, gente? Então, o que acontece? Se essa roda aqui, ela dá um giro, tá? No sentido anti-horário que eu fiz aqui, ó, essa daqui também vai dar um giro no sentido anti-horário, certo? Se ela der uma volta, pessoal, como ela está presa aqui no disco, no eixo, desculpem, se esse eixo aqui der uma volta, esse disco aqui também vai dar uma volta. Tá preso, tá junto, né? Esse daqui também, tá, gente? Então, ou seja, a velocidade angular da A e da B serão velocidades iguais, tá? Ó. Velocidade angular da A vai ser igual à velocidade angular da B. Tá certo? Lembra daquela relação que eu passei para vocês, né? Ó, velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, né? Ó, então eu poderia falar aqui, ó, para vocês fazerem dessa maneira aqui, ó. Tá? Quando você tem aqui uma velocidade angular igual, então você pode trabalhar velocidade linear dividido pelo raio da A vai ser igual à velocidade linear da B dividido pelo raio da B. Certo? Pessoal, com isso a gente tem algumas conclusões aí, né? Certo? Vamos dizer que em 1 segundo ela dá uma volta. Em 1 segundo ela dá uma volta, então, consequentemente, em 1 segundo ela deu uma volta também. Tá? Quem que percorreu uma distância maior, tá? Vamos considerar aqui que... Aqui eu estou falando polia A e polia B, mas vamos considerar que aqui são pontos, tá? Um pontinho A e um pontinho B aqui, ó. Em uma volta completa, pessoal, quem que percorre uma distância maior? Tá? O A vai percorrer essa distância, o B vai percorrer essa distância. Concordam comigo que o B está percorrendo uma distância maior do que o A? Gente, ó, se ele percorre uma distância maior do que o A, então quer dizer o quê? Que ele é mais veloz. Tá? Então, a velocidade linear do ponto B, gente, é maior do que a velocidade linear do ponto A.
certo? Olha o tamanho dos vetores aqui, ó, certo? Eu fiz até um pouco maior aqui para representar exatamente isso, ó. A velocidade do B é maior do que a velocidade do A, tá, gente? O B percorre uma distância maior, né? Então ele é mais veloz. O A, como ele percorre uma distância menor, ele tem uma velocidade menor aí também. Tá certo? É importante vocês prestarem atenção assim a esses detalhes, né? Porque muitas vezes uma questão teórica acaba abordando esses temas aí, né? Então é importante saber, tá certo? Bom, vamos ver aí um exemplo aí de exercício aí, né? Como é que fica? Aqui eu estou falando aqui de 3 engrenagens de raios RA 20 centímetros, tal. Deixa eu colocar aqui com uma cor que apareça melhor. Aqui. Raio dessa daqui 20 centímetros. O raio da B 40 centímetros. Raio da C 10 centímetros. Tá certo? Frequência da A 120 RPM. Sentido horário. Então a A, tá, gente? Ó, ela tá girando. Vocês olhando aí, né? Ó, nesse sentido aqui, ó. Tá? Sentido horário. Tá ok? Pessoal, isso daqui não é uma engrenagem, né? Ó. As engrenagens, elas não, como se diz aí, né? Elas não têm um movimento em sentido contrário, o giro em sentido contrário, né? Então, ou seja, se essa daqui vai girar no sentido horário, automaticamente, pessoal, essa daqui, ó, vai girar no sentido anti-horário. E essa outra pequenininha aí? Como elas estão ligadas no mesmo eixo, ó, sentido anti-horário também. Tá? Por quê? Porque aqui elas estão no mesmo eixo, ó. Então, quando uma gira, a outra gira junto, certo? Então, se uma girar anti-horário, a outra vai girar anti-horário aí também. Tá certo? Então, beleza. Tá anotado aqui. Frequência de 120 RPM. Tá, ó. Gente, lembra que eu falei para vocês, né, ó, que a gente pode transformar essa frequência, tá? Não sei se vai ser o caso aqui do exercício, né? Vamos ver as perguntas aí, né, ó. Mas a gente pode transformar essa frequência, tá? Ó. Se quiser saber aí em hertz, né? Dá para dividir por 60. Então 120 dividido por 60 vai dar 2 hertz aí, ó. Certo? Não sei se vai ser necessário, né? Vai depender aí das perguntas. Vamos ver aqui como é que tá as perguntas aqui, ó. Vou colocar aqui um pouco para cima para a gente fazer alguns aqui. Primeira pergunta, qual é a velocidade de A? Vou precisar transformar isso daí, tá, gente? Eu tenho que colocar em hertz mesmo. Gente, ó, velocidade linear, é o V, tá, gente? Não se esqueçam, tá? Esse daqui é velocidade angular e o V, velocidade linear, tá? Essa letrinha aqui eu já comentei com vocês na outra aula, né, gente? Essa daqui é a letra ômega minúsculo, tá certo? Então, ó, a velocidade aqui do A. Eu posso calcular como ele me deu a frequência. Eu tenho a frequência, tenho o raio. Eu posso calcular assim, ó. 2π raio de A vezes a frequência de A. Certo? Então, ó, 2π. O raio de A, 20 centímetros, tá, gente? Eu vou colocar em metros, tá? Mas aqui ele não estava, vamos dizer aí, pedindo unidades, tal, né? Então você poderia deixar em centímetros e dar a resposta centímetros por segundo, tá? Aqui eu vou deixar em metros para dar a resposta em metros por segundo. Então aqui vai dar 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 0,2, né, gente? Vai dar 0,8. 0,8 π metros
por segundo. Tá certo? Pessoal, tem exercícios que eles falam para vocês até substituir o valor do π, tá? Mas a grande maioria, exercício de movimento circular, eles deixam o π mesmo, tá? Inclusive as respostas, assim, tá? Eles acabam 0,8π, 2π, tá? Tudo, eles não substituem aí o valor do π, tá certo? Continuando aí, pessoal, qual a velocidade VB de um ponto da periferia? Pessoal, VA e o VB, eles estão ligados, né? Ó, lembra daquilo lá que eu comentei com vocês, né? Ó, como eles estão ligados, a velocidade do A vai ser a mesma velocidade do B, certo? Porque eles estão aqui em contato, né? Tá? Então, velocidade do B, vou responder aí a mesma coisa, 0,8π metros por segundo, tá? Qual a velocidade angular e qual sentido, né? Bom, gente, ó, o sentido eu já até comentei aqui com vocês, né? Ó, se o A está girando no sentido horário, então o B vai girar no sentido anti-horário, tá certo? Mas e a velocidade angular? Eu posso calcular a minha velocidade angular. Vou pôr um pouquinho mais para cima aqui. Eu posso calcular a minha velocidade angular, gente, pensando naquela fórmula que relaciona as duas velocidades, tá? Ó, que é essa daqui, certo? Opa, coloquei A aqui, né? O B e o B aqui, né? Então, ó, velocidade angular do B seria a velocidade do B, que é essa daqui, tá? 0,8π. Interessante até a gente colocar a letrinha aqui para não confundir, tá, gente? Então, ó, velocidade do B, 0,8π. Raio do B, cadê o raio do B aqui? 40 centímetros, né? Ó. Eu vou colocar em metros, tá, gente? Eu estou trabalhando aqui todo o sistema internacional, então é legal a gente ir trabalhando todo o sistema internacional que você já grava na cabeça. Metros, centímetros, né? Ó. Metros, segundos, aliás. Tá? Então 0,804 vai dar 2 π. E a minha unidade, ó, como é velocidade angular, radianos por segundo, tá certo? A unidade de velocidade angular é radianos por segundo. Tá ok? Qual a velocidade VC? Velocidade angular do C, pontinho C, gente. Gente, ó, o C, ele está no mesmo eixo do B. Então, ou seja, quando um girar 40 graus, o outro vai girar 40 graus também. Então, ou seja, o ângulo formado vai ser sempre o mesmo. Então, a velocidade angular vai ser sempre a mesma, tá? Então, a velocidade angular do C vai ser o mesmo valor, tá? 2π radianos por segundo. E o sentido? O mesmo também, tá, gente? Aqui eu esqueci de colocar aqui o sentido, não. Mas eu tinha comentado com vocês, né, que se o A gira no sentido horário, o B vai girar no sentido anti-horário, tá? Ó. Mesma coisa do C. Sentido, não, anti-horário, tá? Anti-horário. E o C é a mesma coisa, tá, gente? Sentido anti-horário. Tá ok? Vou pôr um pouquinho para cima aqui. Qual a velocidade VC de um ponto da periferia? Pessoal, velocidade VC de um ponto da periferia, o que eu vou fazer? Ó? Velocidade não é a velocidade angular vezes o raio? Ó. Então, a velocidade angular, nós acabamos de ver aqui, ó, 2π. O raio do C, 10 centímetros, tá, gente? Então, vou colocar 0,1. Então, VC
vai ser 0,2 π radianos por segundo. Certo? Essa daqui é a velocidade angular, a velocidade linear, desculpe. Certo? Pessoal, para a gente finalizar, vamos ver aí um último exemplo, tá? Aqui eu estou representando, deixa eu ajeitar aqui para vocês aqui. Aí. Aqui eu estou representando, tá, gente, ó, uma arma. Ela vai disparar aí um projétil contra esses dois discos aqui, tá, gente? Dois discos de papelão. E essa bala, tá, gente, ela vai atravessar aqui, ó, esses dois discos aí, certo? Então, o que que acontece? Ela tá paralela ao eixo, né? Esses discos, eles estão girando aí com uma frequência de 50 Hz, tá, ó. Vamos anotar essa informação aqui do lado para chamar bem a atenção, né? 50 Hz, tá? E aí ele fala assim, ó, um projétil é disparado em movimento retilíneo uniforme, perfurando os dois discos, formando um ângulo de 45 graus entre os furos. Determine a velocidade do projétil. Pessoal, ou seja, tá, ó, vamos dizer que ele vai acertar aqui nesse ponto, tá, ó, um ponto aqui bem abaixo. Quando ele aí, nesse instante, essa linha aqui, ó, estava aqui, tá? Aí o que que aconteceu? Ele girou e ele foi pegar o disco, ó, formando aí um ângulo de 45 graus, tá? Então, ou seja, a bala furou esse primeiro disco, o segundo disco continuou girando, quando ele girou 45 graus, a bala furou ele, tá? Então a situação é essa. Então como é que fica, tá, gente? Vamos pensar aqui no tempo. Como é um movimento retilíneo uniforme, eu posso utilizar aí a fórmula, né, da velocidade, velocidade média, distância dividido pelo tempo. Como a distância entre os discos aqui, ó, vale 2 metros, tá? Então eu posso falar aí que o meu tempo vai ser 2 metros dividido pela velocidade, que é a velocidade do projétil aí. Tá certo? Pessoal, aqui eu tenho a frequência, não tenho? Aqui eu tenho a frequência. Se eu pegar a velocidade angular, dá para calcular essa velocidade angular, ó. Então a velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência. Frequência vale 50, não é isso? Ó? Tá? Então a minha velocidade angular vai ser de 100 π radianos por segundo. Vocês lembram quando eu comecei a falar aí de velocidade angular, que a velocidade angular, ela seria o quê? A variação do ângulo, né? Variação do ângulo dividido pelo tempo. Lembram disso, não? Tá? Então, ou seja, qual que foi a variação do ângulo aqui? 45 graus. Quanto que vale 45 graus em radianos, tal? Nós podemos até fazer uma regrinha de 3, né? Ó. 180 graus vale π, né? Ó. 45 graus, quanto que vale em radianos aí, tá? Faz lá uma regrinha, né? Ó. Vocês vão chegar aí que esse ângulo vale π sobre 4, tá? 45 graus é π sobre 4 radianos aí, tá certo? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar aqui o meu tempo, então eu vou ter aqui uma variação de ângulo, π sobre 4, né? Dividido pela minha velocidade angular, que vale 100π.
Ó, montei duas equações, tá, gente? Montei essa equação 1, essa equação 2, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas equações. Ó. Então, 2 sobre a velocidade é igual a π. Já vou jogar esse 4 aqui embaixo, tá, gente? 400 π, certo? Passei o 4 aqui para baixo. 4 vezes 100, 400. Cancelo o π, ó. Olha a minha velocidade saindo aí, ó. Velocidade desse projétil aí, ó, uma velocidade de 800 metros por segundo. Certo? Então vocês verem aí, tá, gente, que a gente misturou aí, né, algumas fórmulas aqui do movimento circular, e eu utilizei aqui também a fórmula, né, do movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque ele falou aí que a bala estava no movimento retilíneo uniforme, certo? Então eu poderia utilizar essa fórmula aí, tá ok? Outra fórmula do movimento circular uniforme, né? Então, um exercício um pouquinho mais elaborado aí para vocês. Certo, pessoal? Por hoje é só, tá, gente? Vamos treinar aí um pouco de exercício, tá? E qualquer dúvida aí vocês vão falando comigo. Certo, gente? Um abração, bons estudos para vocês, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.